O ar na minha varanda tem um gosto diferente aqui. Mais limpo. Não é o cheiro forte e industrial de São Paulo com o qual eu cresci, mas algo mais suave, tingido com o aroma distante do oceano. 6 meses. Faz 6 meses que eu dirigi para longe de tudo que eu conhecia. E em algumas manhãs, o silêncio ainda parece alto. Mas é um alto bom. O tipo que te deixa ouvir seus próprios pensamentos pela primeira vez em muito tempo. Meu celular vibra na pequena mesa de metal ao meu lado. É um e-mail. Por um segundo, meu estômago dá aquele aperto familiar e condicionado. Aquele que costumava sinalizar uma emergência iminente. Uma nova conta para cobrir. Outro incêndio para apagar. Mas esse reflexo está desaparecendo. O nome na tela é Júlia. Minha irmã. Eu não tinha notícias diretas dela desde o leilão. Eu toco para abrir. Não há desculpas. Nem histórias longas e sinuosas para me fazer sentir culpado. Apenas 2 frases curtas. Agora eu entendo. Me desculpa. Eu leio uma vez. Depois uma segunda. Não há uma onda de vitória. Nenhum sentimento triunfante de eu te avisei. Há apenas um zumbido silencioso de encerramento. Uma nota baixa e constante, que se instala em algum lugar profundo no meu peito. Esse pedido de desculpas não é um troféu. É apenas um ponto final em uma frase longa e dolorosa. Eu seguro meu dedo sobre a tela e, em vez de apagar, deslizo para o arquivo. É parte da história. Mas não é a parte em que eu preciso viver mais. Eu tomo um gole do meu café e olho para a nova cidade. Minha cidade. Pela primeira vez. O silêncio parece menos uma ausência e mais como paz. Mas 6 meses atrás, a paz parecia um país estrangeiro para o qual eu nunca teria visto para entrar. 6 meses atrás, eu ainda era Léo Almeida, o sócio silencioso da família, a rede de segurança humana deles. E eu estava a poucos dias de descobrir o quão pesada uma família pode ser quando você é o único a segurá-la. Meu nome é Léo, tenho 29 anos. E até o ano passado, eu achava que entendia o que significava família. Não a versão de cartão de Dia das Mães, mas o tipo em torno do qual você constrói sua vida. Mesmo que isso signifique carregar mais do que sua cota de peso. Eu sempre fui o quieto, o filho responsável, aquele que manda flores nos aniversários e assume as responsabilidades quando ninguém mais percebe que há responsabilidades. Mas eu não cresci pensando que seria a espinha dorsal de uma família que constantemente me fazia sentir como se eu fosse descartável. Essa parte aconteceu devagar, quase silenciosamente. Como uma podridão sobe o assoalho que você não vê até que tudo desmorona. Crescendo em um bairro de classe média em São Paulo, eu era o filho do meio. A zona de amortecimento. Meu irmão mais velho, Marcos, era o garoto de ouro. Popular na faculdade. Charmoso sem esforço. Sempre cercado por uma multidão de amigos que riam um pouco alto demais de suas piadas. Minha irmã mais nova, Júlia, foi a princesa desde o momento em que nasceu. Mimada. Protegida e nunca ouviu um não. E eu era aquele que tirava notas boas e ouvia que não estava atingindo o meu potencial. Eu não me importava. De verdade. Encontrei um tipo de conforto em ser esquecido. Isso me deu espaço para trabalhar. Mantive a cabeça baixa. Consegui uma bolsa de estudos na USP. Me mudei. Eventualmente, comecei minha própria pequena startup de tempo inspiratório. Por algum milagre. Depois de 3 anos exaustivos de miojo, dias de 16 horas e sendo ignorado por todos os investidores que procurei, a empresa decolou. O engraçado é que, quando eu estava lutando, eles ficavam em silêncio. As ligações eram poucas e raras. Mas quando o dinheiro entrou, foi aí que me tornei família novamente. Foi aí que meu valor foi subitamente e claramente definido. Começou pequeno. Meu pai, Ricardo, ligou uma tarde. Sua voz tinha aquele tom forçado de homem da casa que ele usava quando estava prestes a pedir algo que sentia que não deveria ter que pedir. Léo, seu irmão está passando por um mês difícil. As vendas estão baixas. Você poderia ajudar a cobrir as últimas parcelas do carro dele?
Só até ele conseguir aquela promoção de que tanto fala. Só até. Essa frase se tornou um tema recorrente. Depois veio a mensalidade da Faculdade Particular de Artes da Júlia. Um lugar caro demais para qualquer um de nós. Mas ela estava decidida. A bolsa não cobriu o suficiente. Querido, minha mãe, Silvia, disse, sua voz escorrendo preocupação fabricada. Não podemos decepcioná-la. Podemos? É só por um tempinho. Um tempinho se transformou em 4 anos. Logo depois, minha mãe precisou de ajuda com os reparos no telhado da casa onde cresci. Depois, o sistema de aquecimento falhou no meio de um julho brutal. Depois veio a reforma da cozinha com a qual ela sempre sonhou. Aquela para a qual ela recortava fotos e colava na geladeira por anos. Eu paguei pelas bancadas de granito, pelos eletrodomésticos de aço inoxidável, por tudo. E assim, eu estava pagando por 3 lares, incluindo o meu. E ainda recebia mensagens de Marcos numa sexta à noite que diziam: pode me fazer um Pix para as compras do mercado? Estou um pouco apertado. No começo, eu não me importava. Eu estava genuinamente grato por poder ajudar. Eu os amava. Ou, pelo menos, amava a ideia deles. A ideia da família que deveríamos ser. Eu até me convenci de que estava construindo algo. Um legado. Talvez. Imaginei que um dia poderia olhar para trás e dizer que tornei a vida melhor para as pessoas que amava. Mas algo na maneira como eles tratavam isso. Como se fosse uma obrigação. Como se meu sucesso fosse um recurso comunitário ao qual eles tinham direito. Começou a me corroer. Não era o dinheiro. Era a ausência de reconhecimento. Os obrigados se tornaram mais raros. Depois pararam completamente. Substituídos por um ar de expectativa. A ceia de Natal do ano passado foi o ponto de virada. O momento em que a primeira rachadura real apareceu na fundação. Eu fui o anfitrião. Não porque queria me exibir, mas porque pela primeira vez, eu finalmente tinha uma casa grande o suficiente para acomodar todos confortavelmente. Encomendei a ceia de um restaurante chique do centro. Passei o dia anterior limpando, montando uma área de estar na varanda, garantindo que tudo estivesse perfeito. Eles chegaram 1 hora atrasados, entrando como se fossem hóspedes de um hotel. Ninguém ofereceu ajuda. Nem para arrumar a mesa, nem para servir as bebidas. E certamente não com a montanha de pratos depois. Marcos fez um brinde no meio da refeição, erguendo sua taça de vinho meu vinho, e falando sobre como todos nós éramos sortudos por termos uns aos outros. A família, ele disse, olhando ao redor da mesa com aquele sorriso de R$1 milhão, é a única coisa com que você sempre pode contar. As pessoas que sempre estão lá por você. Ele nunca mencionou o fato de que eu tinha pago por tudo aquilo. Ele nem sequer olhou para mim. Júlia trouxe seu novo namorado e mal levantou os olhos do celular. Exceto para reclamar que o Wi-Fi estava lento. E meu pai? Ele passou a noite inteira recontando histórias sobre como as coisas eram mais difíceis no tempo dele. E como os jovens de hoje têm tudo fácil com seus computadores e suas tecnologias. Senti seus olhos em mim quando ele disse isso. Uma alfinetada sutil que pretendia me lembrar que meu sucesso não era real. Que não foi conquistado com mãos calejadas e costas doloridas. Eu engoli tudo com um sorriso forçado. Reabastecendo copos e limpando pratos. O anfitrião perfeito. Mas por dentro, senti uma distância profunda e fria se abrindo. Eu estava em uma casa que eu possuía. Em uma mesa pela qual paguei. Cercado por pessoas que compartilhavam meu sobrenome. E nunca me senti tão sozinho. Então veio a noite que desvendou tudo. Era uma terça-feira qualquer. Talvez 2 meses depois. No final de janeiro. O céu tinha aquele cinza plano e implacável que se instala sobre São Paulo no verão chuvoso. Eu tinha acabado de terminar uma longa e brutal reunião com um cliente em potencial, e voltei para casa exausto. Tirei os sapatos. Afrouxei a gravata e vi-los piscando no meu celular. Uma nova mensagem de áudio no WhatsApp. Era do meu pai. Eu apertei o play e coloquei o telefone no ouvido. Esperando uma reclamação sobre o serviço de jardinagem, ou outro lembrete sobre o alpeteu de Marcos.
Mas não era isso. Sua voz estava ríspida, cansada e afiada daquela maneira especial que só os pais sabem ser. Não houve saudação. Acabei de ver o nome da sua empresa numa revista de negócios. Ele começou, falando de uma grande expansão. Deve ser bom. Sabe, sua mãe e eu demos tudo a vocês. Nós nos matamos de trabalhar para que você, seu irmão e sua irmã pudessem ter uma vida melhor. E o que recebemos em troca? Silêncio. Você aparece e desaparece, jogando dinheiro por aí como se isso te tornasse melhor que a gente. Sua voz ficou mais fria, carregada de um ressentimento tão profundo que parecia antigo. Tudo o que você faz é pegar. Lei. Você pega o crédito. Você pega os holofotes. Você nunca deu a esta família nada de real. Nada que valha a pena lembrar. Se você tivesse um pingo de orgulho, pararia de agir como se devêssemos algo pelo seu sucesso e simplesmente sumiria. A mensagem terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fiquei atordoado. Por um segundo, pensei que devia ter ouvido errado. Então, toquei de novo, as palavras ecoando na sala vazia. Tudo o que você faz é pegar. Você nunca deu a esta família nada que valha a pena lembrar. Simplesmente suma. Eu não gritei. Não liguei de volta para me defender. Apenas fiquei ali, olhando para o telefone por um longo tempo. As palavras não apenas machucaram, elas escreveram a história. Elas apagaram cada transferência bancária noturna, cada pagamento de mensalidade, cada cartão de crédito resgatado, cada sacrifício que eu fiz, pensando que era meu dever. Na história deles, eu não era o provedor, eu era o devedor. Andei até a janela e olhei para as luzes da cidade que eu costumava amar. Aquelas que antes representavam possibilidade. Agora, pareciam apenas 1 milhão de estrelas distantes e frias. Algo dentro de mim cedeu. Não foi um estilhaço alto e dramático. Foi um estalo silencioso. Como uma dobradiça velha e sobrecarregada finalmente quebrando sob muito peso. Fiz uma única mala naquela noite. Algumas mudas de roupa. Meu laptop. Meu passaporte. Nenhum bilhete de despedida dramático na bancada da cozinha. Nenhum anúncio. Entrei no site do meu banco e, um por um, pausei todos os pagamentos recorrentes vinculados às contas da minha família. A mensalidade da Júlia. O financiamento do carro de Marcos. A transferência mensal que cobria a diferença na hipoteca dos meus pais. Enviei um e-mail breve e educado para minha assistente, instruindo-a a filtrar todas as chamadas não essenciais nas próximas semanas. Então eu saí pela porta da frente. Entrei no meu carro e dirigi, deixando o inverno cinzento de São Paulo para trás. Eu não tinha um destino, apenas uma direção, para longe. Eu dirigi por 3 dias. O primeiro dia foi um borrão de rodovias e café barato de posto. Minha mente um zumbido estático das palavras do meu pai em loop. Tudo o que você faz é pegar. No segundo dia, o zumbido começou a desaparecer, substituído pelo zunido dos pneus no asfalto. Cruzei fronteiras estaduais sem perceber. Um fantasma se movendo pelo coração do Brasil. No terceiro dia, em algum lugar na Bahia, vi uma placa para Salvador. O março parecia o oposto da paisagem plana e claustrofóbica da minha vida. Parecia um lugar onde uma pessoa poderia respirar. 3 dias se passaram depois que me instalei em um pequeno L-band mobiliado em Salvador. Depois uma semana. Silêncio total. Ninguém ligou. Ninguém mandou mensagem. Foi o silêncio mais chocante e validador que eu já experimentei. Eles não sentiram minha falta. Eles nem sequer notaram que eu tinha sumido. Isso confirmou uma verdade terrível que eu suspeitava há muito tempo. Minha presença só era sentida quando meu dinheiro estava envolvido. Minha ausência era apenas uma ausência. Passei aquela primeira semana sem fazer nada. Eu caminhava até um pequeno café perto do apartamento todas as manhãs. Sentava com um café preto e apenas observava as pessoas viverem suas vidas. Eu não escrevia em diário. Não trabalhava. Apenas existia, lembrando a mim mesmo como era o silêncio ininterrupto. Nenhum celular vibrando sinalizando outra crise. Nenhuma obrigação iminente.
Ninguém perguntando: você pode me fazer só mais um favorzinho? Foi estranho no começo. Como a calma parecia estrangeira. Era como se eu tivesse que desaprender o hábito de me preparar constantemente para a decepção de outra pessoa. Levou quase um mês inteiro para eles finalmente notarem. Um mês inteiro antes que uma de suas necessidades esbarrasse na minha ausência. Júlia foi a primeira. Ela ligou tarde numa sexta à noite. Eu estava sentado na pequena varanda do Elband, observando o mar distante se tornar roxo no crepúsculo. Quase não atendi. Mas uma curiosidade mórbida venceu. Deslizei para aceitar a chamada. Mas não disse nada. Léo. Sua voz estava trêmula. Tentando parecer casual. Mas falhando miseravelmente. Oi. Eu. Acabei de entrar no portal da faculdade. E minha mensalidade não foi paga este mês. Está mostrando um saldo devedor. Aconteceu alguma coisa com a conta? Eu podia ouvir o pânico que ela estava tentando abafar. Aquele tom falso e aéreo que você usa quando está tentando não parecer desesperado. Ela não estava perguntando se eu estava bem. Ela não estava se perguntando onde eu estava. Ela estava tentando consertar um caixa eletrônico quebrado. Deixei o silêncio pairar no ar por mais alguns segundos. Apenas para fazê-la senti-lo. Então, desliguei a chamada. Eu não tinha energia para uma briga. Em vez disso, enviei-lhe uma única mensagem de texto, usando as palavras que me libertaram. Pensei que eu nunca tinha dado nada para essa família. Nenhum segmento. Nenhuma explicação. Apenas isso. Ela não respondeu. Mas a barragem havia se rompido. Em uma hora. Eu tinha 4 chamadas perdidas da minha mãe. 2 de Marcos. Então veio uma mensagem de áudio de um número que eu não reconheci. Eu sabia quem era antes mesmo de ouvir. Meu pai. Sua voz não era mais fria e desdenhosa. Estava furiosa. O volume no máximo. Léo. Precisamos conversar. Agora mesmo. Me ligue de volta. Seja qual for essa palhaçadinha. Não tem graça. Você está sendo infantil. O futuro da sua irmã está em jogo por causa do seu chilique. Você precisa crescer e consertar isso. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma pergunta sobre a mensagem de áudio que ele me deixou. Apenas exigências. Apenas aquele mesmo tom de sempre que dizia: você nos deve. Era hilário de uma forma sombria e trágica. Eles não viam a hipocrisia. Eles genuinamente acreditavam que eram a parte lesada. Apaguei a mensagem de áudio sem pensar 2 vezes. Naquele fim de semana, aluguei um carro e dirigi até a Chapada Diamantina. Eu precisava de mais espaço, mais silêncio. Fiz trilhas sozinho, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Toda vez que planejava uma viagem no passado, alguém da família precisava de um resgate. Um ar-condicionado quebrado no auge do verão. Um pagamento atrasado de cartão de crédito que estava prestes a arruinar o nome de Marcos. Lembro-me de uma vez. Júlia me ligou de um resort em Cancún, desesperada porque havia perdido a carteira e precisava que eu lhe transferisse $500 em dinheiro de emergência. Mais tarde, vi fotos no Instagram dela de uma maratona de compras que ela fez no dia seguinte. Essa memória surgiu na minha cabeça enquanto eu estava na beira de um penhasco. O vento cortando minha jaqueta. O vale inteiro se estendia abaixo de mim. Vasto, silencioso e magnífico. E eu ri. Ri alto. Uma risada real. Vinda do fundo da alma. Que ecoou nas rochas. O puro e impressionante absurdo de tudo aquilo. Eu estava financiando um estilo de vida para eles que eu mesmo nunca tive tempo ou paz de espírito para desfrutar. Levou 3 semanas inteiras para minha mãe quebrar o silêncio com algo mais do que uma série de mensagens de áudio passivo-agressivas sobre decepcionar sua mãe. Ela enviou um e-mail. O assunto era simplesmente: precisamos que você volte para casa. Nenhuma saudação. Apenas um longo bloco de texto que começava com "eu não sei o que deu em você. Léo." E rapidamente saía de controle. Era uma aula magna de manipulação emocional. Ela escreveu sobre suas noites sem dormir. Sobre a pressão alta do pai. Sobre como Marcos estava preocupado, uma mentira descarada. Eu tinha certeza.
Ela mencionou os sacrifícios que fizeram por mim, convenientemente esquecendo que eu os havia pago 100 vezes mais. Tudo culminou em uma frase final, carregada de culpa: família não abandona família. Eu olhei para aquela frase por um longo tempo. Família não abandona família. Exceto que eles abandonaram. Eles me abandonaram toda vez que me fizeram sentir como um cartão de débito com um coração batendo. Todos os aniversários que esqueceram porque estavam muito envolvidos na vida social de Júlia, ou no último drama de Marcos. Todo feriado em que eu ficava no fundo, um espectador silencioso, enquanto Marcos fazia seus grandes discursos e Júlia era coberta de presentes. Toda vez que pegavam dinheiro de mim sem um simples obrigado. Eles não chamavam isso de abandono. Eles chamavam de tradição. Eles chamavam de amor. Em meio à enxurrada de mensagens de raiva e e-mails manipuladores, uma mensagem se destacou. Era da minha prima, Clara, sobrinha da minha mãe. Nós crescemos juntos. E ela sempre foi a observadora silenciosa. Aquela que via as coisas que o resto da família escolhia ignorar. Sua mensagem era curta e simples. Sempre admirei sua paciência. Leio. Mas fico feliz que você finalmente parou de ser a rede de segurança deles. Quando estiver pronto para conversar. Estou aqui. Não para te convencer de nada. Apenas para ouvir. Aquela mensagem me atingiu mais forte do que eu esperava. Foi a primeira vez que alguém na minha família extendida reconheceu a dinâmica. Foi um salva-vidas de sanidade em um mar de manipulação. A verdade é que eu não queria vingança. Eu só queria paz. Mas suas palavras me fizeram perceber algo importante. Eu não estava apenas fugindo. Eu estava me posicionando. Eu não respondi ao e-mail da minha mãe. Em vez disso, encaminhei para meu advogado, Dr. André Bastos. André me ajudou a montar meu negócio e alguns fundos de investimento anos atrás. Ele era perspicaz, direto e ferozmente leal. Minhas instruções eram simples. André, escrevi, quero iniciar o processo de liquidação de alguns ativos e reestruturar minhas finanças. Primeiro, por favor, interrompa todo o apoio financeiro não oficial à minha família. Segundo, quero transferir os fundos restantes do Fundo Educacional de Júlia para um programa de bolsas para estudantes universitários de primeira geração, aqueles que realmente precisam da ajuda. Então, um pensamento me ocorreu, uma lembrança de um documento que assinei anos atrás. Além disso, acrescentei, você poderia verificar a escritura da casa de praia em Guarujá. Eu quitei há alguns anos como um investimento familiar compartilhado. Quero saber em nome de quem realmente está a papelada. Acontece que a promessa do meu pai de que adicionaria meu nome à escritura assim que os advogados resolvessem era apenas mais um gesto vazio. Meu nome era o único nome nela. Eu havia esquecido. Na minha pressa de agradá-los, de prover para eles, eu havia assinado os papéis, feito os pagamentos e esquecido que, no papel, pelo menos, eu era o único proprietário. Eles estavam morando na minha casa, sem pagar aluguel, por 5 verões. Naquela manhã de domingo, sentado naquele café tranquilo em Salvador, tomei uma decisão. Reservei um voo de volta para São Paulo. Não para reconciliar. Não para ser vencido pela culpa. Eu estava voltando para casa para cobrar os recibos. Eu não disse a ninguém que estava chegando. O voo de Salvador para São Paulo pareceu uma viagem no tempo. O céu azul expansivo e o ar puro da Bahia deram lugar à familiar tampa cinzenta e pesada que pairava sobre São Paulo. Era um céu que exigia que você mantivesse a cabeça baixa. Senti o peso antigo se acomodando em meus ombros enquanto o avião descia. Uma resposta pavloviana à geografia do meu passado. Peguei um carro alugado no aeroporto, um sedã genérico e anônimo. Dirigir pelas ruas que eu conhecia de cor parecia surreal. Era como assistir a um filme da minha própria vida. Ali estava a lanchonete onde trabalhei durante meu primeiro ano de faculdade. O parque onde ralei o joelho quando criança. A esquina da escola onde eu fui um relativo fantasma. Esses lugares guardavam memórias, mas pareciam pertencer a outra pessoa agora. Dirigi direto para a casa, a da Rua das Flores.
A casa que ajudei a reformar quando meu pai ameaçou vendê-la, a menos que alguém pagasse para consertar os danos da infiltração no porão. Parecia exatamente a mesma por fora, uma casa colonial de 2 andares, com revestimento amarelo pálido, um gramado bem cuidado e um grande ipê no quintal. Era uma imagem perfeita de estabilidade suburbana. Uma mentira bem elaborada. Quando parei na calçada a algumas casas de distância, vi a velha caminhonete de Marcos estacionada na garagem. Imaginei que ele tinha voltado a morar com eles, depois que suas próprias finanças implodiram. Observei a casa por 1 minuto. Minha mão na alavanca de câmbio. Houve um lampejo de hesitação. Um eco final e moribundo do filho que eu costumava ser, que teria caminhado até a porta e tentado resolver as coisas. Mas aquele filho se foi. Ele morreu no chão do meu apartamento vazio há 2 meses, ouvindo uma mensagem de áudio. Saí do carro e subi a entrada da garagem. Meus passos silenciosos no concreto. Eu não bati. Eu ainda tinha a chave reserva que minha mãe me dera anos atrás. Aquela da qual ela provavelmente havia se esquecido. A fechadura estalou suavemente. Empurrei a porta o suficiente para entrar e a fechei atrás de mim sem fazer barulho. No momento em que entrei no hall, ouvi vozes vindas da sala de estar. Estavam abafadas no início, mas o tom era inconfundível, agitado, reclamando. Fiquei perfeitamente imóvel nas sombras do corredor, minhas costas pressionadas contra a parede. Ele só está fazendo drama, dizia Marcos. Sua voz estava cheia daquele desdém preguiçoso e confiante que ele reservava para qualquer coisa que o incomodasse. Ele vai voltar rastejando quando superar isso. Ele sempre volta. Ele precisa ser o herói. A voz de Júlia se seguiu, mais baixa, mas com um tom de lamúria distinto. Eu simplesmente não entendo por que ele está fazendo isso com a gente. Quer dizer, não é tanto dinheiro para ele. Ele tem a empresa dele. Ele pode pagar. Parece tão pessoal. Houve um resmungo do meu pai, algo que não conseguia entender direito. Então, a voz da minha mãe, mais suave, o som praticado de uma vítima. Eu simplesmente não sei onde erramos. Ricardo, nós o criamos para saber o que significa família. Para ele jogar tudo na nossa cara assim, é uma traição. Ele sempre foi o mais fraco. Meu pai finalmente disse. Sua voz alta e clara, cheia de uma certeza amarga que me cortou mais do que qualquer grito poderia ter feito. Sempre se escondendo atrás daquele computador dele. Agindo como se dinheiro o tornasse especial. Ele acha que porque pode assinar um cheque, isso o torna um homem. Não torna. Só o torna uma carteira. Fiquei ali no corredor, invisível, enquanto eles continuavam a me despedaçar. Eles dissecaram minha personalidade, meus motivos, meu próprio caráter, pintando-me como uma criança egoísta e instável que inexplicavelmente se voltou contra eles. Eram um comitê de culpa, e o veredito foi unânime. A culpa era minha, toda ela. Nenhuma vez mencionaram os anos de apoio financeiro. Nenhuma vez reconheceram suas próprias exigências. Nenhuma vez se perguntaram se talvez, apenas talvez, eles tivessem forçado demais a barra. Eu não chorei. Não invadi a sala para confrontá-los. Nem mesmo senti a picada quente da raiva. Tudo o que senti foi uma profunda e arrepiante sensação de confirmação. Era isso que eles eram quando eu não estava na sala. Esta era a verdade deles. Eles nunca me viram. Não o filho. Não o irmão. Não a pessoa que sacrificou sua própria paz pela deles. Eles apenas viram a função que eu servia. E agora que a função havia cessado, a pessoa ligada a ela era um problema a ser resolvido. Saí tão silenciosamente quanto entrei. A porta da frente se fechando com um clique quase inaudível. O ar frio lá fora era bom no meu rosto. Parecia real. Voltei para o meu carro alugado e dirigi para o norte, em direção à praia. As 2 horas de viagem foram uma meditação silenciosa. As verdades mais feias são muitas vezes as mais libertadoras. Não havia mais nada a salvar. Nenhum relacionamento a ser recuperado. Havia apenas o trabalho frio e duro de me desembaraçar. A casa de praia era exatamente como eu me lembrava.
Uma bela casa em estilo A, com um amplo deck com vista para o março. Eu a comprei com um sonho tolo e otimista na cabeça, um lugar para reuniões de família, para fins de semana de verão. Um lugar onde poderíamos construir memórias felizes para encobrir as rachaduras em nossa fundação. Eu paguei por cada tábua, cada prego, cada peça de mobiliário lá dentro. Entrei pela porta da frente com minha própria chave. O ar lá dentro estava parado e cheirava a pinho e madeira velha. Atravessei a cozinha de conceito aberto, meus passos ecoando no silêncio. Meus olhos foram para a parede acima da lareira. Estava coberta de fotos de família emolduradas. Fotos de verões passados aqui. Meus pais rindo no deck. Júlia e suas amigas posando em um barco. Marcos segurando um peixe que ele pegou. Uma grande foto de grupo de todos tios, primos de uma festa de ano novo de 2 anos atrás. Examinei as fotos, uma por uma, e percebi, com uma clareza lenta e crescente, que eu não estava em nenhuma delas. Eu estive aqui em todos esses eventos. Provavelmente tirei metade dessas fotos. Mas eu não estava na parede. Era como se eu tivesse sido metodicamente, talvez até subconscientemente, apagado. Minha única contribuição era a própria casa, o palco invisível no qual a peça de sua família feliz era encenada. Peguei meu telefone. Não tirei fotos da vista, ou da aconchegante sala de estar, ou da lareira de pedra. Comecei a tirar fotos para o anúncio imobiliário. Fotos amplas dos cômodos. Close-ups dos novos eletrodomésticos que comprei. O deck expansivo. O acesso à orla. Documentei tudo com uma eficiência fria e desapaixonada. Cada foto parecia uma reivindicação. Você não pode guardar as memórias quando apaga o homem que pagou por elas. Ao anoitecer, eu estava em um quarto de hotel de volta a São Paulo. Enviei as fotos por e-mail para o André com uma mensagem simples: inicie a venda deste imóvel imediatamente. Anuncie como está. Isso foi no sábado. A placa de vende-se foi colocada na segunda-feira de manhã. Esperei até ver o anúncio ir ao ar online antes de enviar uma mensagem final para o grupo da família no WhatsApp. Anexei uma captura de tela do anúncio imobiliário. Minha mensagem foi curta, pegando emprestadas as palavras deles. Vocês disseram que eu nunca dei a esta família nada que vale a pena lembrar. Então, finalmente estou dando a vocês o que sempre agiram como se quisessem: distância. Chega de mensalidades. Chega de financiamentos de carro. Chega de reparos no telhado. E quanto à casa de praia? Vendam suas próprias memórias. Estou fora. Não esperei por uma resposta. Saí do grupo e bloqueei todos os números deles. Pensei que seria o fim. Um rompimento limpo e nítido. Mas o que eu não percebi foi o quão profunda era a teia de dependência deles. E quão rápido ela se desmancharia quando eu cortasse cada fio. Porque em uma semana, Júlia estava enfrentando expulsão oficial. Marcos foi demitido do emprego depois de faltar demais tentando resolver as coisas. Meus pais, digamos que o banco deles ligou com algumas perguntas sérias sobre uma hipoteca que eles não podiam mais pagar. E eu, eu já estava a caminho do aeroporto para uma nova viagem. Desta vez, Tóquio, primeira classe. Sem culpa. Sem amarras. O desmoronamento havia começado. Mas o verdadeiro caos estava apenas começando. Eu estava em algum lugar sobre o Oceano Pacífico, a 10.000 metros de altura, quando meu telefone finalmente alcançou o caos que eu deixei para trás. Após um voo de 12 horas sem Wi-Fi. No momento em que pousamos no aeroporto de Narita, e eu desliguei o modo avião, meu telefone começou a vibrar incontrolavelmente. Ele zumbiu contra a bandeja de plástico por 1 minuto inteiro. Um enxame frenético e raivoso de notificações. Dezenas de chamadas perdidas. Uma enxurrada de mensagens de áudio de números que eu não reconhecia, amigas de Júlia. Provavelmente. Ou parentes distantes convocados para me fazer entrar na linha. As mensagens de texto eram uma cachoeira caótica de pânico e fúria. Havia algumas do meu pai que pareciam começar como ameaças, cheias de letras maiúsculas e pontos de exclamação.
mas rapidamente se desfaziam em frases desesperadas e mal formadas, como "não queríamos dizer isso" e "você ainda é nosso filho". Essa última me fez rir. Um latido curto e agudo que me rendeu um olhar estranho da mulher no assento ao lado. Eu não era o filho deles, quando era conveniente para eles me verem como um banco. Agora que o banco estava fechado, minha condição de filho era subitamente uma questão de urgência. Não ouvi uma única mensagem de áudio. Não abri nenhum dos anexos, que presumi serem capturas de tela dos boletos atrasados da faculdade de Júlia, ou dos avisos de busca e apreensão do carro de Marcos. Apenas observei as notificações se acumularem. Uma apresentação silenciosa de seu pânico. É engraçado como pessoas que te dizem que você nunca lhes deu nada de repente, desenvolvem uma memória perfeita de exatamente quanto você deu quando isso acaba. Silenciei os tópicos de conversa. Desliguei o telefone e o joguei na minha bagagem de mão. Pelas próximas 2 semanas. Seria uma câmera e um mapa. Nada mais. Tóquio era tudo o que eu precisava que fosse. Limpo, silencioso e completa. Lindamente anônimo. Eu era apenas mais um rosto em um mar de milhões. Vaguei por templos antigos em Kyoto, e me perdi nos canyons iluminados por neon de Shibuya. Comi lamen em pequenos restaurantes de 6 lugares, e passei uma tarde inteira em um jardim silencioso, observando peixes koi nadarem em círculos preguiçosos. Deixei minha mente respirar de uma forma que não sabia ser possível. Não havia culpa pesando em meus ombros. Nenhuma emergência surpresa esperando para me emboscar. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu era apenas eu. Não o plano B de alguém. Não o consertador da família. Não uma carteira. Apenas Léo. 2 semanas depois da viagem, finalmente me permiti um ponto de contato. Desbloqueei apenas uma pessoa, Clara. Ela havia enviado uma única mensagem durante toda a confusão. Que estava me esperando. Sem súplicas. Sem drama. Sem tomar partido. Apenas um simples, quando estiver pronto para conversar. Estou aqui. Espero que você esteja em um lugar seguro. Encontrei-me com ela no dia seguinte ao meu retorno ao Brasil. Sentamos em um pequeno café perto do apartamento dela, em uma parte mais tranquila da cidade. Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim. E suas primeiras palavras não foram sobre minha família. Você parece diferente, disse ela. Um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Mais leve. Eu me sinto mais leve. Admiti. Conversamos por 1 hora sobre minha viagem. Sobre o trabalho dela. Sobre qualquer coisa que não fosse a bagunça que eu deixei para trás. Foi fácil. Normal. Então, sua expressão ficou séria. Ela hesitou por um momento antes de pegar seu laptop da bolsa. Quero te mostrar uma coisa, disse ela. Sua voz gentil. E não estou te mostrando isso para te chatear. Só achei que você deveria saber. Você merece saber o que eles estão dizendo. Ela deslizou o laptop pela mesa. Era uma postagem no Instagram. O nome de usuário era genérico. Estudantesp 21. Mas eu soube imediatamente quem era. Era Júlia. Ela havia postado sua história, pedindo ajuda para continuar na faculdade após uma emergência familiar inesperada. Ela contou uma história cuidadosamente construída que me pintava como o vilão sem nunca usar meu nome. Ela escreveu sobre seu irmão mais velho, que sempre foi um pouco instável. Disse que ele teve um colapso nervoso. Cortou relações com a família sem motivo, e os deixou em uma posição terrível. Ela alegou que ele estava com problemas mentais, e que todos estavam apenas tentando sobreviver às consequências de seu comportamento errático. Ela era a vítima. A vítima inocente da minha suposta crise. E as pessoas estavam doando dinheiro. Estranhos. Comovidos por sua história de uma pobre estudante universitária abandonada por seu irmão cruel e desequilibrado. Eles estavam enviando 50, 100, 200 reais via Pix. Os lábios de Clara formavam uma linha fina e tensa. Ela já arrecadou quase 6.000 reais. Vi uma de nossas tias compartilhar o link no Facebook, dizendo o quão orgulhosa estava de Júlia por ser tão engenhosa. Eu olhei para a tela. E o sentimento que se contorceu em meu estômago não era tanto raiva,
mas uma tristeza profunda e profunda. Lá estava de novo. Aquela mesma história de família, remodelada para se encaixar na narrativa da vítima. Só que desta vez, ela estava fazendo isso publicamente, monetizando, usando a simpatia de estranhos que não sabiam nada sobre nossas vidas. E a pior parte, a parte que realmente quebrou algo em mim, foi a percepção de que ela provavelmente acreditava nisso. Em sua mente, ela era a vítima. Ela não tinha capacidade de ver o que ela e o resto deles haviam feito. Eu poderia ter ido à guerra. Poderia ter criado minha própria conta e exposto toda a sórdida história para o mundo ver. Poderia ter postado capturas de tela das mensagens, dos e-mails, dos extratos bancários. Mas eu não fiz isso. Postagens raivosas e exposições públicas, esse era o estilo deles. Barulhento, bagunçado e projetado para atrair atenção. Decidi fazer algo mais silencioso, algo mais preciso. Naquela noite, vasculhei anos de meus registros digitais. Tirei capturas de tela de cada pagamento que já fiz para a educação dela. Transferências bancárias com o memão mensalidade Júlia. Faturas de cartão de crédito mostrando pagamentos diretos para a tesouraria da faculdade dela. Recibos de Pix para os fundos de emergência para livros didáticos que enviei durante seu primeiro ano. O adiantamento para sua viagem de intercâmbio para a Espanha. Estava tudo lá. Um registro digital meticuloso do meu apoio silencioso. O total chegou a pouco mais de R$ 94 mil. Eu carreguei as capturas de tela para um álbum privado no Ingur. Nenhum nome visível. Nenhuma legenda dramática. Apenas uma parede fria e inegável de evidências, datas, valores e confirmações de pagamento. Então, usando uma conta anônima, postei um único comentário em sua publicação. Não era raivoso. Não era acusatório. Era apenas uma pergunta simples e direta. Antes de doar, talvez vocês devessem perguntar a ela para onde foram os outros R$ 94,000 de ajuda para a faculdade. Algumas pessoas esquecem quem as ajudou no momento em que a ajuda para. E então eu postei o link do Ingur. Não viralizou. Não precisava. Mas o efeito foi imediato e devastador. Em poucas horas, sua postagem original foi inundada de perguntas. O tom mudou de simpatia para suspeita. Na manhã seguinte, a postagem havia sido removida por atividade suspeita e possível fraude. Sua tentativa de controlar a narrativa explodiu na sua cara. Essa foi a primeira consequência real que qualquer um deles enfrentou que não puderam culpar na minha instabilidade. Foi um resultado direto de suas próprias ações. A segunda consequência veio uma semana depois. Recebi uma carta registrada em meu escritório. Era do meu pai. Não era manuscrita. Era digitada. Formal. Como algum tipo de aviso pseudo-legal. Eles estavam tentando realizar uma reunião de diretoria para consertar o que haviam quebrado. Mas, enterrada no jargão corporativo ridículo, estava a verdadeira razão pela qual entraram em contato. Eles queriam uma parte dos lucros da venda da casa de praia. Aparentemente, eles acreditavam que tinham patrimônio emocional na propriedade. Passei a carta para André sem uma palavra. Ele leu. Um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Patrimônio emocional, disse ele, balançando a cabeça. Essa é nova. Quer que eu envie a eles um lembrete educado de que patrimônio emocional não se sustenta no tribunal? Eu assenti. Faça melhor, disse eu. Envie a eles uma cópia do contrato de compra original. Aquele que meu pai assinou. Aquele em que, com sua própria caligrafia, ele havia reconhecido os termos do acordo anos atrás. Aquele com a cláusula que André insistiu que eu incluísse. Que afirmava claramente, eu, Ricardo Almeida, reconheço que esta casa é comprada por e permanece propriedade exclusiva de Léo Almeida. Renuncio a todas as futuras reivindicações de propriedade ou lucro deste imóvel. Ele havia esquecido. Ou, mais provavelmente, ele esperava que eu tivesse. Aquela carta os calou sobre a casa de praia bem rápido. Mas o silêncio não durou. Não depois que se espalhou a notícia de que eu planejava vender a casa principal também.
Veja, enquanto eu estava em Tóquio, deixando minha mente se acalmar em meio aos templos e cruzamentos lotados, André e eu estávamos trabalhando em um projeto paralelo silencioso. Não nasceu da vingança. Não inicialmente. Nasceu da necessidade. Eu estava desembaraçando minha vida. E isso significava prestar contas de cada fio. Anos atrás, muito antes da reforma da cozinha e da faculdade de Júlia, eu havia emprestado aos meus pais uma grande quantia de dinheiro, R$ 80 mil. O banco estava ameaçando execução hipotecária depois que meu pai foi demitido da fábrica, e eles haviam esgotado todas as suas opções. Não havia contrato oficial, apenas uma ligação desesperada da minha mãe tarde da noite e um acordo verbal. Eu lhes daria o dinheiro para salvar a casa, e eles me pagariam de volta lentamente, quando as coisas voltassem ao normal. Claro, as coisas nunca voltaram ao normal. Ou, se voltaram, o dinheiro foi para outro lugar, para um carro novo para Marcos, para um dos hobbies caros de Júlia. O empréstimo nunca mais foi mencionado. Eles nunca pagaram um único centavo. Eu também havia esquecido. De certa forma, tinha dado como perdido. Apenas mais um custo de ser filho deles. Mas André não. Ele era advogado e lidava com fatos, não com sentimentos esquecidos. Ele rastreou cada depósito da minha conta para a deles. Ele compilou as transferências, os extratos bancários, um rastro de papel claro e indiscutível da dívida. E com essa evidência, entramos silenciosamente com uma ação de cobrança com penhora do imóvel. Uma penhora é uma reivindicação legal contra uma propriedade. Significava que, se eles tentassem vender ou refinanciar, teriam que me pagar primeiro. Mais importante, significava que eu, como credor principal, poderia legalmente forçar a venda para cobrar a dívida que eles me deviam. A casa na Rua das Flores, o próprio símbolo de sua estabilidade suburbana. O palco de seu drama familiar estava agora legalmente enredada com o filho que eles haviam expulsado. A notícia os atingiu como um golpe físico. Clara me ligou na noite em que receberam a notificação. Eu podia ouvir o estresse em sua voz. Leio. Eles estão em pânico, disse ela. Sua voz baixa. Sua mãe ligou para a minha mãe aos prantos. Ela disse que você estava tentando deixá-lo sem teto. Seu pai está bem. Ele está ameaçando ir para as redes sociais. Contar a todos que monstro você é. Eu suspirei, encostando a cabeça na minha cadeira de escritório. Olhei para o teto, sentindo um cansaço familiar se instalar sobre mim. Deixe-o, disse eu, minha voz mais plana do que eu pretendia. Eu tenho os recibos. Extratos bancários são muito mais convincentes do que um desabafo no Facebook. Vamos ver quem ganha essa guerra de relações públicas. Mas o que eu não disse a ela, o que eu estava apenas começando a entender, era que isso não era mais por vingança. Não era sobre vencer. Era sobre encerramento. Era sobre traçar uma linha final e intransponível. Eles pensavam que minha generosidade era uma fraqueza. Confundiram meu silêncio com complacência. Acreditavam que eu era uma torneira que podiam abrir sempre que estivessem com sede. E agora estavam aprendendo como é a sede real e prolongada. Eles tentaram lutar. É claro. Contrataram um advogado local barato que enviou a André uma carta arrogante cheia de acusações e ameaças vazias. Ele alegou que os R$ 80 mil foram um presente, não um empréstimo. A resposta de André foi rápida e brutal. Ele enviou de volta um pacote contendo os registros bancários, uma declaração juramentada minha e o golpe de mestre. Uma cópia de um antigo e-mail que minha mãe me enviou uma semana após a transferência. O e-mail estava cheio de sua linguagem florida e emocional de sempre, mas continha uma frase fatal: seremos eternamente gratos por este empréstimo. Leio. Prometemos te pagar cada centavo assim que pudermos. O advogado deles desistiu do caso no dia seguinte. O leilão de execução foi marcado para uma terça-feira no início de outubro. E, no entanto, o momento mais satisfatório, o momento que finalmente cortaria o último fio desgastado que me conectava a eles, ainda não havia chegado.
Porque no dia em que a casa foi a leilão, eu não estaria assistindo de longe. Eu não receberia a notícia de André ou Clara. Eu estaria lá. Eu ia entrar pela porta da frente uma última vez. Não como um fantasma no corredor, mas como a razão pela qual a casa estava vazia. Estacionei do outro lado da rua na manhã do leilão. O ar tinha aquele frio cortante e viciado que sempre pairava sobre nosso bairro no início do outono. As folhas do grande pé no quintal estavam ficando de um amarelo quebradiço e moribundo. Sentei no carro por um minuto, apenas observando. Era surreal ver a casa onde cresci. Este lugar que absorveu tanto da minha vida, tanta alegria, tanta amargura, tanto ressentimento não dito agora reduzido a um anúncio de propriedade. Uma pequena placa branca estava fincada no gramado da frente. Suas letras pretas clínicas e finais. Aviso de leilão judicial. Hoje às 12. Proibida a entrada. Saí, com as mãos enfiadas nos bolsos, e caminhei lentamente em direção à casa. A porta da frente já estava aberta. André estava lá dentro, falando baixinho com a representante do leilão. Uma mulher de meia idade com uma prancheta e uma expressão séria. Ele me viu e deu um pequeno aceno de apoio. Você não precisa estar aqui para isso. Sabe? Disse ele gentilmente, sua voz baixa. Eu quero estar. Respondi. E eu queria. Não por vingança. Não pelo espetáculo. Mas porque este momento merecia uma testemunha. Este fim precisava ser visto. Ser sentido. Ser reconhecido. Para garantir que não passasse despercebido como tudo o mais que fui forçado a engolir ao longo dos anos. Este era o acerto de contas. Andei pela sala de estar lentamente. Meus sapatos fazendo sons ocos no piso de madeira nu. Os móveis haviam sumido, mas seus fantasmas permaneciam quadrados mais claros nas paredes onde os quadros costumavam ficar. Marcas no carpete onde o sofá esteve por 20 anos. Passei a mão pela parede. Meus dedos encontrando o amassado no gesso da vez em que Marcos, num acesso de raiva adolescente, jogou uma bola de beisebol lá dentro. Vi a mancha fraca e desbotada no tapete da sala de jantar, onde Júlia derramou um frasco de esmalte vermelho vivo e depois, chorando, colocou a culpa em mim. Vi a parede no corredor onde meus pais costumavam pregar nossos boletins e desenhos de giz de cera. Até que, em algum momento por volta do ensino fundamental, eles pararam silenciosamente de adicionar os meus. Era estranho como via pouco de mim mesmo aqui. Eu vivi dentro dessas paredes por 18 anos. Mas não deixei quase nenhum vestígio. Era como se eu tivesse sido um hóspede na minha própria infância. Entrei na cozinha em seguida. Aquela me atingiu mais forte. Lembrei-me de noites estudando na mesa da cozinha, me entupindo de café para as provas, enquanto minha mãe preparava as ceias de feriado. Lembrei-me de lavar a louça, enquanto ela fingia não ouvir meu pai reclamando do chefe na outra sala. Lembrei-me de rir com Clara por causa de tortas queimadas e perus mal assados, durante reuniões de família que pareciam mais obrigações do que celebrações. E agora era apenas uma cozinha. Uma caixa de armários vazios. Eletrodomésticos silenciosos e esforço esquecido. Havia uma única foto ainda pregada no quadro de cortiça perto do telefone. Uma que eles devem ter esquecido na pressa da mudança. Era uma foto de toda a família, tirada 2 natais atrás. Lembrei-me daquele dia. Eu paguei o sinal do fotógrafo. Comprei os suéteres combinando que todos insistiram em usar. E lembrei-me, com uma picada fresca, de como eles me cortaram da versão que postaram no Facebook. Porque o enquadramento ficava melhor sem mim na ponta. Tirei o alfinete do quadro. Peguei a foto e olhei para ela por um longo momento. Uma família. Uma família perfeita e sorridente. Virei-a de bruços na bancada de granito vazia. Ao meio-dia, alguns carros começaram a chegar. Um casal de licitantes de aparência séria. Investidores profissionais. Talvez, alguns vizinhos curiosos, fingindo indiferença enquanto espiavam de suas janelas. E então, finalmente, minha família. Eles chegaram no velho carro do meu pai. Os 4 espremidos lá dentro, como se estivessem em uma viagem de família distorcida e trágica.
A visita final a um lugar que não lhes pertencia mais. Eles viram meu carro alugado estacionado do outro lado da rua. Então eles me viram, de pé na varanda. E o mundo deles, que vinha se desfazendo por meses, estava prestes a chegar ao seu fim final, público e espetacular. Júlia saiu do carro primeiro. Ela usava óculos de sol grandes, mas eles não conseguiam esconder o inchaço manchado e avermelhado ao redor dos olhos. Ela parecia mais jovem, despojada da confiança arrogante que sempre usava como uma segunda pele. Marcos a seguiu, batendo a porta do passageiro. Ele fez uma carranca quando me viu, uma raiva baixa e gutural irradiando dele. Ele estava ali para bancar o protetor, o irmão mais velho. Um papel que ele só lembrava de desempenhar quando havia uma plateia. E então meus pais. Minha mãe, Silvia, parecia desgastada. 10 anos mais velha do que da última vez que a vi pessoalmente. A fachada cuidadosamente mantida da matriarca suburbana alegre havia desmoronado, deixando para trás alguém frágil e exausta. Mas meu pai, Ricardo, ainda andava como se achasse que era dono do chão sob seus pés. Ele me avistou instantaneamente, seus olhos se estreitando em fendas de pura fúria. Leio! Ele gritou, sua voz baixa e eriçada com uma raiva que ele mal continha. Ela atravessou a rua silenciosa. Precisamos conversar. Agora. Eu não me movi do meu lugar na varanda. Apenas fiquei ali, com as mãos nos bolsos. E esperei. Aquele simples ato de quietude, de não obedecer imediatamente, pareceu enfurecê-lo mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Ele subiu à entrada da garagem. Marcos meio passo atrás dele como uma sombra leal e raivosa. Minha mãe e Júlia pairavam perto do carro. Uma pequena e miserável audiência. Você vai mesmo fazer isso? Disse meu pai, parando no pé da escada da varanda, forçando-se a olhar para cima para mim. Você vai ficar aqui parado e assistir sua própria família ser humilhada? Por causa de quê? Exatamente? Algum suposto desprezo? Pela primeira vez em anos. Olhei-o diretamente nos olhos e não senti nada. Nem medo, nem intimidação, nem a necessidade persistente de sua aprovação. Apenas uma calma vasta e vazia. Não é um desprezo, pai, disse eu, minha voz uniforme e firme. É um padrão. E termina hoje. Seu ingratozinho. Ele começou, seu rosto ficando de um vermelho escuro e manchado. Ele deu um passo à frente, sua mão se fechando em um punho. Marcos ficou tenso ao lado dele. Mas eu levantei uma mão, um gesto simples e não ameaçador que o parou na hora. Não, eu disse. Apenas não. Não vamos fazer isso aqui. Júlia finalmente se juntou a eles. Sua voz embargada, enquanto as lágrimas que ela estava segurando começaram a cair. Vou perder minha bolsa por causa disso. Ela soluçou. As palavras direcionadas a mim como punhais. Já tive que trancar 2 matérias. Minha média está arruinada. Por que você está fazendo isso com a gente? Virei meu olhar calmo e inabalável para ela. Eu paguei por seus 3 primeiros anos de faculdade. Júlia, disse eu, não de forma rude, mas afirmando como um simples fato. Cada boleto de mensalidade, cada livro, cada taxa da República. Você nunca disse obrigado. Nem uma vez. Em vez disso, você deixou que eles te convencessem de que eu era o problema. Eu não. Ela começou, sua voz vacilando. Você postou um link que eu era instável. Disse eu, pegando meu telefone e o mostrando. Você mentiu para estranhos para conseguir dinheiro porque se sentia no direito. E agora quer a minha compaixão? Seu rosto se contraiu. E ela se virou, incapaz de me encarar. A verdade era uma luz dura. E ela não estava acostumada a estar nela. Minha mãe finalmente falou. Sua voz suplicante. A última flecha em sua aljava de culpa. Nós somos uma família. Leio. Ela sussurrou, a mão apertando o peito. Famílias não fazem isso umas com as outras. Nós cometemos erros. Nós perdoamos. Nós não. Nós não nos destruímos. Era isso. Essa era a frase. A que resumia toda a filosofia deles.
Os erros deles deviam ser perdoados. E meu perdão devia ser infinitamente dado. Não, mãe, disse eu. E minha voz estava mais dura agora. Famílias não pegam assim. Vocês pegaram tudo o que podiam. Meu tempo, meu dinheiro, minha confiança. Vocês pegaram até não haver mais nada para dar. E quando eu parei, vocês não perguntaram o que estava errado. Vocês não perguntaram se eu estava bem. Vocês apenas ficaram com raiva porque o fornecimento foi cortado. Vocês me chamaram de egoísta. Me chamaram de fraco. Me disseram que eu nunca tinha dado nada a esta família. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar frio do outono. Eu estou apenas dando a vocês o que pediram. A voz do leiloeiro de repente soou atrás de mim, nítida e profissional, cortando a bolha espessa do nosso drama familiar. Tudo bem, pessoal. Começaremos o leilão em 5 minutos. Por favor, tenham seus números de licitante prontos. Meu pai olhou ao redor, seus olhos arregalados com um pânico súbito e crescente. A realidade da situação finalmente estava caindo sobre ele. Isso não era uma negociação. Não era uma discussão que ele poderia vencer sendo o mais barulhento da sala. Era um processo legal que estava acontecendo com ou sem o seu consentimento. Você não pode fazer isso, disse ele, sua voz caindo para um sussurro desesperado. Esta casa é tudo o que temos. Você nem teria sua empresa, seu dinheiro, se não fosse por nós, pela base que te demos. Eu quase ri. A base que eles me deram foi de negligência e afeto condicional. A base que eles me deram foi a motivação para trabalhar 16 horas por dia, para que eu pudesse dar o fora dali. Você está certo, disse eu, minha voz desprovida de toda emoção. Então, estou pegando de volta. Eles apenas ficaram ali, parados na entrada da garagem. Um quadro de incredulidade e fúria impotente. Estavam desamparados pela primeira vez em suas vidas. Despojados de seu poder. Sem ninguém para culpar além do filho que eles criaram e depois descartaram. E eu virei as costas para eles e me afastei. De volta para a casa que não era mais deles. Enquanto o leiloeiro começava a falar. A casa foi vendida em 1 hora. Um casal de aposentados de fora da cidade, procurando um lugar para ficar mais perto dos netos. Eles pagaram o valor total, um pouco acima do preço pedido. Observei da janela enquanto minha família voltava para o carro, com os ombros caídos em derrota. E eu embora sem olhar para trás. Assinei a papelada no capô do carro do André. Entreguei-lhe as chaves. Não entrei na casa novamente. Não havia mais nada para mim lá. Enquanto André e eu nos preparávamos para sair, Clara chegou. Ela saiu do carro e veio até nós. Sua expressão uma mistura de tristeza e alívio. Ela não disse sinto muito ou isso deve ter sido difícil. Ela apenas olhou para mim. Seus olhos cheios de uma compreensão silenciosa que eu valorizava mais do que quaisquer palavras. Acabou? Ela perguntou. Sim, eu disse. A palavra parecendo maior do que era. Acabou. Ela assentiu. Depois olhou para a casa. E de volta para mim. Se serve de consolo, disse ela. Você os carregou por muito tempo. Leio. Tudo bem finalmente soltá-los. Eu não percebi até aquele momento que estava segurando a respiração. Soltei-a em um suspiro longo e lento. A tensão que eu carregava por uma década finalmente começando a se dissipar. A guerra havia acabado. O silêncio que se seguiu não era o silêncio vazio e doloroso de ser ignorado. Era o silêncio limpo e tranquilo de uma lousa apagada. Agora eu só tinha que descobrir o que escrever nela. 3 semanas depois, o caminhão de mudanças chegou à Rua das Flores. Meus pais tentaram lutar contra o despejo, alegando que tinham direitos de residência. Mas a ordem judicial era clara, fria e legalmente vinculante. Eles tinham 30 dias a partir da data da venda para desocupar o imóvel. Sem exceções. Eu não estava lá para ver. Mas Clara estava. Ela foi. Não para se gabar, mas para garantir que minha mãe não tentasse encenar alguma cena dramática e chorosa para os vizinhos. Ela me contou mais tarde que foi um evento triste e desorganizado.
Eles nem sequer embalaram tudo. Apenas pegaram o que consideravam essencial: roupas, alguns móveis, a televisão, e deixaram o resto em pilhas desorganizadas no chão. Anos de tralha acumulada. Caixas com os antigos troféus esportivos do ensino médio de Marcos. Eletrodomésticos quebrados que nunca consertaram. Memórias esquecidas para as quais não tinham mais espaço. Os novos proprietários, um doce casal de idosos chamado Henderson, foram gentis o suficiente para me dar alguns dias para limpar o que restou antes de se mudarem. Contratei um serviço de remoção de entulho, mas fui com Clara fazer uma última vistoria eu mesmo. A casa parecia cavernosa e patética em seu vazio. Os fantasmas ainda estavam lá, mas estavam desaparecendo, enquanto separávamos os escombros de suas vidas. Clara me chamou do sótão. Leigh, acho que você deveria ver isso. Ela estava segurando uma caixa de papelão empoeirada com a etiqueta tralha. Dentro, sob velhos registros fiscais e fotografias desbotadas de pessoas que eu não reconhecia, havia um diário. Meu diário. Era um caderno simples, de espiral, do meu último ano do ensino médio. Pensei que o tivesse perdido anos atrás. Sentei-me no chão empoeirado do sótão e folheei as páginas. A caligrafia era uma versão mais jovem e otimista da minha. Cada página estava cheia de metas, escritas em listas detalhadas e sinceras. Entrar na USP com bolsa, cursar ciência da computação, abrir meu próprio negócio aos 25, comprar uma casa. E então, na última página, escrito em letras grandes e esperançosas, cuidar da minha família. Garantir que eles nunca mais tenham que se preocupar com dinheiro. Uma risada seca e oca escapou dos meus lábios. Era engraçado como nenhum daqueles sonhos terminou da maneira que eu pensei. Eu havia alcançado cada um deles. Consegui a bolsa. Abri o negócio. Comprei as casas. E cuidei da minha família. Tão completa e totalmente que quase me apaguei no processo. Fechei o diário e o guardei no bolso da minha jaqueta. Era uma relíquia de uma pessoa diferente. Um garoto que acreditava em uma versão de família que nunca existiu de verdade. Trabalhamos pelo resto do dia. Doamos os móveis que ainda eram utilizáveis. Jogamos fora as coisas quebradas. As coisas esquecidas. A tralha. Clara era uma presença silenciosa e firme ao meu lado. A única família que me restava, e a única em quem eu realmente confiava. Quando a última caixa foi levada e a casa estava finalmente completamente vazia, ela veio e me abraçou por um longo tempo. Você fez a coisa certa, Leigh. Ela sussurrou no meu ombro. Mesmo que não pareça ainda. E ela estava certa. Não era uma sensação boa. Não da maneira triunfante e vitoriosa que se vê nos filmes. Não havia um sentimento arrebatador de vitória. Nenhum confronto final e satisfatório que terminasse com aplausos. Havia apenas silêncio. Um silêncio agudo e ecoante que lentamente, nas semanas e meses seguintes, deu lugar a um sentimento desconhecido: paz. Mudei-me pouco depois disso. Vendi meu apartamento em São Paulo, aquele que sempre pareceu mais um hotel do que um lar. Vendi minha empresa para uma empresa de tecnologia maior que tentava adquiri-la há anos. O que me deixou com mais dinheiro do que eu sabia o que fazer e, mais importante, sem obrigações. Fiz 2 malas. Entrei no meu carro e dirigi para o oeste até que a paisagem parecesse diferente. Até que o ar tivesse um novo sabor. Comprei um loft em um antigo armazém convertido em uma cidade que só conhecia por fotos. Era menor, mais simples, mas era meu. Cada móvel, cada livro na estante, cada prato no armário era algo que eu havia escolhido. Para mim e somente para mim. Não havia contas secretas. Nem dívidas emocionais ocultas. Nenhuma culpa. As ligações eventualmente pararam. Os e-mails raivosos dos meus pais secaram. Marcos e Júlia. Soube por Clara. Haviam se mudado para um apartamento apertado de 2 quartos juntos. Marcos estava fazendo uma série de bicos. E Júlia foi forçada a se transferir para uma faculdade de bairro, fazendo aulas à noite enquanto trabalhava durante o dia. Eles estavam sobrevivendo. Estavam aprendendo. Da maneira mais difícil.
o que significava se sustentar. Com o tempo, até a amargura desapareceu. Descobri que não os odiava. Eu apenas me desconectei. Foi como finalmente cortar o último fio de uma corda desgastada e pesada, que me arrastava para o fundo do mar por anos. Eu finalmente podia respirar. Eu finalmente podia emergir. Uma noite, meses depois de me instalar em minha nova vida, eu estava sentado na minha varanda. Ela tinha vista para as luzes extensas e cintilantes da cidade. Eu estava tomando uma xícara de chá, apenas observando os carros se moverem como rios de luz nas ruas abaixo. Pensei naquele último Natal, no brinde vazio que Marcos fez à família, na maneira como todos sorriram para uma foto, como se fossem atores em um comercial, completamente inconscientes de que a cola que mantinha seu pequeno mundo perfeito unido estava se partindo. E percebi algo profundo. Eles nunca foram realmente uma família. Não da maneira que importava. Eram um sistema. Um ecossistema que evoluiu ao longo de décadas, com cada pessoa desempenhando um papel específico e codependente. Marcos era o charmoso, mas indefeso garoto de ouro. Júlia era a princesa mimada. Meu pai era o patriarca amargo. E minha mãe era a mestre manipuladora que mantinha todas as engrenagens girando. O sistema só funcionava enquanto eu desempenhava meu papel, o provedor silencioso, útil e perpetuamente indulgente. No momento em que saí do palco, toda a produção desmoronou. E agora? Eles tinham que aprender a se manter de pé, sem que eu os sustentasse. Tinham que aprender a ser indivíduos, não apenas componentes de uma máquina quebrada. Talvez, de uma forma estranha e dolorosa, cortá-los foi a coisa mais genuinamente amorosa que eu já fiz por eles. Eu não estava apenas me salvando. Estava lhes dando a única chance de se salvarem. Recebi uma mensagem alguns meses depois. Um e-mail. Aquele que começou esta história. Era de Júlia. Enviado de seu novo e-mail de estudante da faculdade comunitária. Era curto, despojado de todo o seu drama usual. Não espero uma resposta. Só queria dizer: estou trabalhando agora para pagar minhas aulas. É difícil. E finalmente entendo tudo. Me desculpa. Eu li 2 vezes. Depois mais uma. O antigo Léo teria aproveitado a chance de se reconectar, de consertar as coisas, de aliviar o fardo dela. O antigo Léo teria visto seu pedido de desculpas como um convite para voltar ao seu antigo papel. Mas eu não era mais o antigo Léo. Respirei fundo o ar fresco da noite. Arquivei o e-mail. Não por despeito. Não porque eu não a tivesse perdoado. Mas porque eu não precisava mais do encerramento deles. Eu já o havia encontrado dentro de mim. E pela primeira vez em toda a minha vida. Isso foi o suficiente. A vida não se tornou magicamente perfeita. Os primeiros meses na minha nova cidade foram marcados por uma estranha síndrome do membro fantasma. Eu estaria andando na rua. Veria algo em uma vitrine que Júlia teria gostado. E minha mão instintivamente alcançaria meu telefone antes de eu me lembrar. Eu ouviria um trecho de conversa sobre o pai autoritário de alguém, e sentiria um lampejo daquele velho e familiar pavor. Os hábitos de uma vida inteira não desaparecem da noite para o dia. Eles desvanecem lentamente, como tinta deixada ao sol. Houve momentos de solidão também. Uma dor profunda e oca que às vezes me atingia tarde da noite. Não era que eu sentisse falta deles. Não exatamente. Eu sentia falta da ideia deles. Sentia falta da família que sempre desejei. Aquela que tentei construir, comprar e forçar a existir. Eu estava de luto por um sonho, não por uma realidade. A memória que realmente selou o passado em seu caixão veio a mim no meu 30º aniversário. Decidi não fazer grande alarde. Passei o dia fazendo uma trilha nos arredores da cidade. Ao voltar, parei em um supermercado para comprar algo para o jantar. Na seção de cartões, um cartão grande e chamativo com feliz 21º aniversário me chamou a atenção. E de repente, eu não estava mais em um supermercado bem iluminado. Eu tinha 21 anos. Era o período de provas finais do meu 3º ano na faculdade. E eu estava quebrado, exausto e vivendo de café instantâneo e pizza barata.
Mas era meu aniversário, e decidi dirigir por 1 hora de volta para casa, esperando talvez por um jantar simples, um bolo, algum pequeno reconhecimento de que era um marco. Entrei em casa e a encontrei em completo caos. Minha mãe andava de um lado para o outro na sala, torcendo as mãos. Meu pai estava ao telefone, gritando com um agente de seguros. E Júlia, que tinha 16 anos na época, estava soluçando no sofá. Ninguém levantou a cabeça quando entrei. Ninguém disse olá. O que está acontecendo? Perguntei. Minha mãe correu até mim. Seu rosto uma máscara de ansiedade frenética. Leigh, graças a Deus você está aqui. A Júlia sofreu um acidente. Ela pegou meu carro para ir ao shopping sem pedir e bateu em um poste no estacionamento. Só um amassadinho. Mas seu pai está furioso, e a Júlia não para de chorar, e eu não sei o que fazer. E assim, meu aniversário desapareceu. Passei as 3 horas seguintes sendo o consertador da família. Acalmei Júlia, garantindo-lhe que não era o fim do mundo. Peguei o telefone do meu pai e negociei calmamente com a companhia de seguros, agendando a vinda de um perito no dia seguinte. Inspecionei o amassado no carro, que era pequeno, e prometi que procuraria uma boa funilaria. Quando todos finalmente se acalmaram, percebi que ninguém havia comido. Então, usei os últimos R$ 20 da minha conta bancária para pedir uma pizza para todos. Comemos em quase silêncio na sala de estar. Quando eu estava me preparando para voltar para a faculdade, minha mãe me abraçou na porta. Obrigada por cuidar de tudo isso, querido, disse ela. Você é sempre tão bom em uma crise. Eles nunca se lembraram que era meu aniversário. Nem naquele dia. Nem no dia seguinte. Nem nunca. Eu era invisível. Meu único propósito, meu único valor, era minha capacidade de resolver seus problemas, de absorver seu caos, de tornar suas vidas mais fáceis às custas da minha. De pé naquela sessão de supermercado, a memória me invadiu não com raiva, mas com uma tristeza esclarecedora. Eu não os havia apenas deixado. Eu havia deixado um papel que não estava mais disposto a desempenhar. Comprei para mim uma fatia pequena e ridiculamente cara de bolo de chocolate. Fui para casa e a comi na minha varanda, celebrando o homem que eu estava me tornando em vez de lamentar o menino que nunca foi visto. 1 semana depois, liguei para Clara. Tornou-se um ritual confortável, uma maneira de me manter conectado à única parte do meu passado que não doía. Como estão as coisas? Perguntei. Silenciosas, disse ela. E pude ouvir o sorriso em sua voz. Sua antiga rua está muito mais silenciosa. Com certeza. Vi sua mãe no mercado na semana passada. Ela parece cansada. Mas bem, a empresa do meu pai demitiu um monte de gente. Então Ricardo está trabalhando meio período de novo, fazendo uns bicos de construção com o Marcos. O Marcos está trabalhando na construção civil? Perguntei, surpreso. Marcos sempre desprezou o trabalho manual, considerando-o abaixo dele. Sim, não dá mais para ser exigente. Eu acho. Ele e a Júlia ainda estão morando juntos. Pelo que ouvi, é um desastre. Ela riu. Mas a Júlia está indo muito bem na faculdade. Ela está trabalhando em um café para pagar as contas. Isso a mudou. Ela está mais centrada. Senti um estranho e distante orgulho por ela. Eles estavam se virando. Não era bonito. Não era fácil. Mas estavam aprendendo. O mundo não acabou porque eu parei de sustentá-lo para eles. Escuta, disse Clara. Seu tom mudando. A verdadeira razão pela qual liguei. O Marco e eu finalmente marcamos a data. Vamos nos casar em junho. Vai ser pequeno. Só amigos próximos e família. E, bem, você é a primeira pessoa que estou convidando. As palavras me pegaram de surpresa. Um convite. Um evento de família que parecia uma escolha. Não uma convocação. Eu adoraria. Clara, disse eu. E minha voz estava embargada com uma emoção que eu não conseguia nomear. Eu não perderia por nada. Naquele fim de semana, fiz uma trilha com um grupo de pessoas que conheci através de um clube local. Eram apenas amigos.
Conversamos sobre trabalho, sobre filmes, sobre a trilha em que estávamos. Eles me fizeram perguntas sobre minha vida, e ouviram as respostas. Depois, todos fomos comer pizza e dividimos a conta. Foi tão simples, tão normal, tão lindamente recíproco. Era tudo o que a família deveria ser. Esta noite, estou sentado na minha varanda novamente, olhando para a cidade que se tornou meu lar. O diário do sótão está na mesa ao meu lado. Pego-o e folheio até a última página, até aquela caligrafia sincera e juvenil. Cuidar da minha família. Eu costumava pensar que isso significava assinar cheques, consertar carros e resolver crises. Pensei que significava carregar todos os seus fardos para que eles nunca tivessem que sentir nenhum peso. Agora vejo que era uma definição falha. Eu não estava cuidando deles. Eu estava os habilitando. E estava me destruindo no processo. Olho para o convite de casamento de Clara, que está apoiado na minha estante. Penso nos meus novos amigos. Na vida que estou construindo aqui. Uma vida baseada no respeito mútuo e na conexão genuína. Uma vida que é minha. E percebo que finalmente estou cumprindo aquela promessa do ensino médio. Estou construindo uma nova família. Uma escolhida. E estou cuidando de seu primeiro membro, eu. O zumbido silencioso da cidade abaixo soa menos como barulho, e mais como uma promessa. Uma promessa de um futuro que eu mesmo posso escrever. E, pela primeira vez, não há outros nomes na página.